No Metrópole Mais, com Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. Metrópole Mais. Mas hoje, 17 de junho, também tem um outro dia de uma outra comemoração, que é o Dia do Médico Veterinário Militar. A gente vai falar sobre isso, já já a gente vai para Brasília. Aqui também no estúdio a gente tem a pesquisadora e professora de Medicina das Artes, Beatriz Duarte. Seja muito bem-vinda, tudo bom? Disso, a gente vai lá diretamente para Brasília. Quem está aguardando para falar sobre esse dia especial, que é o Dia do Médico Veterinário Militar, Coronel José Roberto Pinho, que é médico veterinário militar. Ele aqui é da Bahia, senhor do Bonfim. Vai perder o São João esse ano, está em Brasília. Eita, São João bom danado, senhor do Bonfim. E ele vai contar dessa história. Quem é exatamente o médico veterinário militar que teve essa criação também por um baiano, porque baiano é desses. Ele está em todos os lugares participando com muita dedicação. Seja muito bem-vindo, que bom. Como é que está Brasília, hein? Boa tarde, Cristina. Muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria falar com você. Apesar da tortura de ficar ouvindo esse forró e ficar lembrando do São João lá de Senhor do Bonfim, nossa terra. O melhor São João da Bahia, mas esse ano, infelizmente, eu não vou poder matar a saudade. Quem sabe no ano que vem. E aí não tem nada de São João. Nem queira me enganar, porque não tem mesmo. Não vou, ia fazer uma piada bem besta, mas não vou fazer. Por incrível que pareça, Cristina, eu estou aqui em Brasília há 5 anos e me impressiona porque aqui tem muito forró e muita festa junina, mas é uma característica diferente. Todo esse mês de junho e julho acontecem as festas juninas e julinas nos finais de semana, principalmente em paróquias, em locais assim, creches, lugares de ajuda às pessoas que fazem isso para arrecadar fundos, mas é uma coisa muito animada e a população daqui gosta bastante. Então, a gente não fica sem comer uma canjica, sem comer um prato típico nordestino nessa época, um bolo de milho, mas a saudade de Bonfim e da Bahia é muito grande. Mas aí o mungunzá não é mungunzá, a canjica não é canjica, tudo é diferente, né? Vamos com calma. Mas vamos lá. É verdade. Hoje é dia do médico veterinário militar. Eu quero que você, por favor, comece explicando pra gente que função é essa. Porque a gente aqui do lado de cá, quando ouve, como assim? Então deve cuidar do quê? Da cavalaria? Dos cães? Tem alguma outra atividade? Conta pra gente, por favor. Muito obrigado, Cristina. Essa pergunta é muito importante. Todos os anos, nessa data, 17 de junho, o Conselho Regional, o Conselho Federal, todas as entidades da medicina veterinária abrem esse espaço para a gente resgatar um pouco da história. Na verdade, a história da medicina veterinária militar, ela é uma precursora da medicina veterinária enquanto profissão no Brasil. A própria profissão medicina veterinária surgiu no século XVIII, lá na França, e o grande objetivo desse profissional naquele momento era cuidar do cavalo, que era uma estrutura, uma ferramenta de guerra muito importante. Eram as cavalarias que transportavam armamentos, canhões, a tropa. Só para vocês terem uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, somente a França levou para a guerra mais de 5 milhões de cavalos. Então, imagine a necessidade de manutenção desses animais nas suas diversas especificidades do combate, transporte de material, transporte de pessoal. Então, a origem da veterinária vem daí, do cavalo, da guerra e da França. E nos anos de 1908, mais ou menos, no Brasil, nós não tínhamos a profissão no país e havia a medicina. E é por isso que a nossa origem tem uma relação com a Bahia. Porque um baiano muito inovador, muito cheio de iniciativas, que é o Muniz de Aragão, João Barreto Muniz de Aragão. Ele era filho de um barão aí no Santo Amaro da Purificação, e ele simplesmente não quis seguir esse campo, digamos assim, essa trilha nobre da família e assumir os engenhos e o patrimônio da família. Ele quis se dedicar a ajudar outras pessoas. Então, por isso, ele foi para a Escola de Medicina do Terreiro de Jesus, se formou médico, e antes de se formar médico, ele, como aluno, já atuou nos hospitais de sangue da Guerra de Canudos, ajudando as pessoas, os militares feridos, etc. E logo depois de se formar, ele ingressou nas fileiras do Exército
como tenente médico humano, né, e foi para o Rio de Janeiro. E nessa sua início de trajetória, ele, pesquisador, muito estudioso, encontrou uma doença que estava atingindo os cavalos naquela época, no início daquele período importante da República, né? Então, o que acontece? Os cavalos estavam envolvidos na movimentação de bondes, faziam a motricidade que gerava energia elétrica na capital federal, no Rio de Janeiro, e estavam em todos os quartéis. Cada quartel, cada batalhão, cada regimento tinha 500, 600 cavalos, não só para o deslocamento de tropa, mas da parte logística, transporte do material, do armamento. E aí essa epidemia de uma bactéria muito grave chamada mormo, que existe até hoje, que causa uma doença respiratória em cavalos, estava dizimando os nossos equídeos na capital federal. E aí aconteceu a brilhante ideia do Muniz de Aragão de pedir apoio a cientistas que tinham um conhecimento mais avançado nessa área das doenças animais. E aí ele buscou uma missão francesa. E essa missão veio através de um acordo de cooperação com o Exército Brasileiro, e ela ficou na capital federal durante cerca de um ano, e era formada por médicos veterinários militares franceses, inclusive pesquisadores do Instituto Pasteur, eram médicos cientistas, veterinários cientistas, e eles ajudaram a controlar aquela epidemia gravíssima. E olha que coisa interessante, Cristina. Naquele momento, 1910 mais ou menos, o então ministro da Guerra, ele simplesmente observou aquele fato e ele disse: o Brasil é um país que tem um espaço de um continente, ele tem uma grande vocação para a produção de alimentos, para a produção de animais. Então, esta profissão é uma profissão extremamente estratégica para o Brasil. Então, com essa visão de longo prazo, o general Ismael da Rocha resolveu criar uma escola de veterinária. E aí deu uma missão a esse médico baiano, na época um capitão, Muniz de Aragão, para que ele fundasse a escola e fosse o primeiro diretor. Então, Muniz de Aragão, naturalmente, convidou os médicos veterinários militares franceses para serem professores da Escola de Veterinária do Exército, lá na região de São Cristóvão, na capital carioca, e, efetivamente, a partir daí, originou-se a medicina veterinária no Brasil. Então, naquele momento, o foco principal era a saúde dos equídeos, mas, nesse século de história no Brasil e na medicina veterinária militar pelo mundo inteiro, os veterinários seguem cuidando dos alimentos que a tropa consome. Por exemplo, o Exército tem 18 laboratórios espalhados pelo Brasil, e todo o alimento que nós compramos para os 220 mil militares, eles são reinspecionados nos nossos laboratórios, para termos segurança de que o nosso militar está indo para o combate e consumindo um alimento seguro, que não vai tirá-lo da operacionalidade, da capacidade de combate. Então, a água, os alimentos são a maior prioridade da atividade dos nossos. Hoje, no Exército, nós somos 237 veterinários. Nós temos cerca de 100 e poucos veterinários que são oficiais de carreira, como eu, que fizeram concurso. Eu fiz o concurso para a Escola de Formação Complementar do Exército, é o nome dela atual, aí em Salvador, mais uma ligação com a veterinária militar, Cristina. Os nossos concursados, os nossos aprovados no concurso para medicina veterinária de carreira, fazem um ano de formação de oficiais aí no bairro da Pituba, nessa escola tradicional, que é a SFSEX, que forma os oficiais veterinários. Então, eu fui instrutor dessa escola, tive o privilégio durante quase 15 anos. Então, eles são formados aí nessa escola durante 9 meses e depois seguem carreira. No Exército, nós somos generalistas. Então, eu saí daí, por exemplo, em 1995. Eu formei na Escola de Veterinária na Federal em 94, final de 94 e início de 95. Em 95, passei no concurso e ingressei no Exército. E daí eu fui para a cavalaria. Fiquei quase 10 anos trabalhando num regimento de cavalaria no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, vocês conhecem com certeza o primeiro regimento de cavalaria de guardas, que é o Dragões da Independência. Sim. Lá no Rio de Janeiro, nós temos o regimento Andrade Neves, que é o segundo regimento de cavalaria. Eu trabalhei lá quase 10 anos, com 500 cavalos, e ali foi uma segunda escola para mim. E, a partir daí, eu me direcionei para outras áreas dentro da carreira,
como, por exemplo, a área de inspeção de alimentos, a parte de segurança sanitária das operações, por isso que eu acabei desenvolvendo no Haiti e em outras oportunidades. Enfim, dentro da carreira militar, nós temos uma série de oportunidades, mas apesar de cuidar dos nossos, no caso do Exército, cerca de 2.000 equídeos e 600 cães, mas a nossa principal preocupação é a proteção da saúde, é a garantia da saúde dos nossos 220.000 militares, para que eles tenham saúde, capacidade para o combate, Cristiano. Você também faz parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária e sempre que vem aqui é uma das questões que a gente fala muito. A medicina veterinária, ela é uma medicina humana, porque está ali, interligada o tempo inteiro, entre animais, entre gente. Se você tiver um tratamento muito bom de animais, de uma maneira geral, isso vai refletir também na saúde dos humanos. Então, a gente sempre faz essa interligação. Agora eu vou dar um pulinho para frente, que eu estou muito curiosa. A primeira missão lá no Haiti, quando foi e como foi? Cristina, essa sua primeira colocação, eu não posso deixar ela passar. Hoje, nós já temos mais de 20 anos que trabalhamos com esse conceito, que é um conceito ainda pouco assim, utilizado nos outros setores da área da saúde, que é o conceito da saúde única, ou uma só saúde, né? Inclusive, saiu um decreto agora, há menos de um mês, do governo federal instituindo o grupo de trabalho de uma só saúde para estruturar essa área no Brasil. Mas na Organização Mundial de Saúde, na Pan-Americana, já tem mais de 20 anos. Eu fiz o pós-doutorado na Universidade da Flórida em 2015, e lá naquela época, na Flórida, já havia um mestrado e um doutorado em saúde única, que é exatamente essa interface entre a saúde de humanos, animais e meio ambiente. As 70% das grandes enfermidades humanas e as últimas pandemias, todas praticamente, elas são de origem zoonótica. Veja aí a Covid, que estava lá em equilíbrio em morcegos, lá na região de Wuhan, na China. Veja o ebola lá na África. Veja a gripe aviária, que se espalhou pelo mundo na época da Primeira Guerra Mundial, que foi a famosa gripe espanhola. E hoje, 2024, nós temos um grande surto global de gripe aviária circulando, a gripe do vírus H5N1, que tem um grande potencial de se transformar na nossa próxima pandemia. Mas voltando à sua pergunta, então em 2009 eu estava aí na escola como instrutor, formando os novos veterinários, e o Exército montou um batalhão e foi para o Haiti, já tinha 5 anos, desde 2004. E nós sabemos que o clímax da atividade de um médico veterinário militar é estar junto da tropa, atuando em prol da missão principal no combate. Então, o mais próximo de uma guerra ou de um combate que eu poderia estar seria em uma missão de paz, porque hoje elas estão espalhadas pelo mundo e algumas delas realmente em conflitos diretos com tropas. Então, quando eu cheguei no Haiti, já não haviam mais aqueles confrontos diários com as gangues que dominavam Porto Príncipe. Já estava num ambiente muito mais estável, muito mais pacificado. Mas, naquele momento, a nossa preocupação não era tanto com os nossos 1.200 militares do batalhão brasileiro no Haiti, deles se ferirem em combate, porque quase não havia nenhuma troca de tiros nos patrulhamentos da segurança da capital, e cada batalhão nós tínhamos 14 países lá fazendo operação, e o Brasil era responsável por 2 grandes regiões da capital, Porto Príncipe. E, naquele momento, a grande preocupação eram acidentes, doenças, outras fontes de riscos para a saúde dos nossos militares. Nós perdemos ao todo, na nossa missão no Haiti, cerca de 25 militares. E essas mortes aconteceram essencialmente por acidentes. Mas no mundo, nas missões de paz, hoje tem 17 missões espalhadas pelo planeta. Hoje, a maior causa de morte dos militares em combate em missões de paz são doenças, e principalmente doenças infecciosas, como malária, como influenza, como Marburg e outras enfermidades, principalmente nas missões de paz que estão acontecendo lá na África. Nós temos missões na República Centro-Africana, no Sudão,
no Congo, enfim, no Mali. Então, essas regiões são geralmente regiões que têm muitas ameaças biológicas, muitas doenças. O Haiti não era diferente. O Haiti era um local endêmico para raiva transmitida por caninos, era endêmico de malária, leishmaniose, uma série de outras enfermidades. E a nossa tropa, ela tinha um médico que, naturalmente, nós sabemos, não é uma crítica à profissão, mas a característica da formação dos nossos médicos é que eles são baseados na doença, baseados no tratamento hospitalar. Então, nós dizíamos que no batalhão o médico ficava dentro da seção de saúde aguardando o doente chegar. E quando o veterinário chega na missão, ele faz o outro lado da saúde, que é a prevenção do que acontecia no dia a dia, no alojamento, no rancho, na comida, na gestão do lixo, no que acontecia na base como um todo. Então, eu sempre brinco que o Exército me deu essa oportunidade, eu recebi a missão de ir implantar atividade de veterinária no batalhão em 2009, mas não havia vaga de veterinário. Então, eu fui na única vaga que eu poderia ocupar, que foi a vaga de intérprete de francês. Então, eu era habilitado em francês, porque eu tinha feito o mestrado no Canadá, de 98 a 2000. Então, eu me habilitei no Exército e isso permitiu que eu fosse o chefe dos intérpretes na missão durante um ano. E aí, assim que eu cheguei na primeira fase de treinamento, ainda em Campinas, quando nós concentramos todo o batalhão, o meu primeiro contingente era basicamente formado por militares do Sudeste, e aí eu perguntei ao meu comandante na época, eu falei, coronel, eu sou veterinário militar, eu estou terminando meu doutorado em epidemiologia e eu gostaria de, além de ser intérprete, investir o meu conhecimento e a minha energia na atividade de veterinário protegendo a saúde dos nossos combatentes. E aí o comandante foi muito mente aberta e me deu carta branca. E a partir daquele dia eu desenvolvi o que eu pude dentro da atividade veterinária. Fizemos vários estudos, quando chegamos no Haiti para saber quais eram as principais doenças, fomos pegar os livros de registro da nossa seção de saúde dos últimos 5 anos para analisar o que é que acontecia com os nossos soldados. Aí vimos muitos registros de gastroenterite, muitos casos de malária, muitos problemas de infecção respiratória, enfim, uma série de problemas e eles não estavam sofrendo nenhuma ação preventiva de forma efetiva. Nós só tínhamos uma coisa de rotina no batalhão, que era um fumacê, tipo esse que todos nós conhecemos aí da dengue. Então havia um fumacê para tentar controlar o mosquito da malária, o anófeles, no final do dia. Só que, ao analisarmos os dados dos nossos casos, percebemos que esse inseticida não estava sendo efetivo. Toda vez que aumentava o número a pluviosidade na capital haitiana, aumentava os focos de mosquito e, por isso, aumentava os casos clínicos de malária. Então, isso foi uma preocupação muito grande. Então, a partir daí, eu comecei a fazer relatórios e mandar para o Brasil, para o comando logístico, para o gabinete do comandante do Exército. E, a partir desses dados, dessas evidências que nós geramos, nós sensibilizamos o comando do Exército e aí, para a nossa felicidade, a partir do contingente seguinte, que foi em 2010, até o final da missão, em 2014, todos os batalhões levaram um veterinário com uma vaga cativa exatamente para poder continuar desenvolvendo aquele trabalho, porque viram a importância preventiva das ações do veterinário, evitando malária, evitando gastroenterite, evitando uma série de outras enfermidades que comprometiam, que atrapalhavam o desempenho da missão. Então, essa foi uma das missões que mais me deu satisfação, Cristina. Foi uma realização profissional muito grande. Até hoje eu ainda publico vários trabalhos, faço palestras em função dessa experiência, até porque aconteceu algo completamente inusitado. Eu não sei se você sabe desse detalhe, Cristina, mas eu terminei a primeiro contingente em janeiro de 2010, já 6 meses de missão no Haiti, e eu fui renovado, eu continuaria mais 6 meses, porque o Exército dispunha de poucos intérpretes de francês. E aí eu ficaria mais 6 meses. E exatamente em janeiro, quando eu ia começar esse segundo semestre de missão, aconteceu um terremoto e aí tudo mudou. Morreram 300 mil haitianos, morreram 17 militares do nosso batalhão, e foi uma mudança completa na missão. Uma missão que era de manutenção da segurança, de patrulhamento, de estabilidade na capital, se transformou numa missão humanitária durante 3 meses. Nós só voltamos a fazer coisas novamente voltadas à segurança já depois de 3, 4 meses. Aqueles 3 meses foram de ajuda humanitária, socorro de pessoas,
e trabalhos de interagências com ONGs, com exércitos do mundo inteiro. Você estava quando o terremoto aconteceu? Exatamente quando ele aconteceu? Exato, eu estava na base. E naquela oportunidade, Cristina, aconteceu uma situação bem peculiar, e eu que sou um católico, acredito bastante digamos assim, na ação divina, eu estaria naquele dia, 12 de janeiro, sendo o intérprete da doutora Zilda Arnes, que infelizmente Nossa. faleceu no terremoto. Então, assim, eu acredito que pelo meu perfil de ficar ali do lado da autoridade, presente, junto até o final da missão, que havia uma chance razoável de que eu também pudesse perecer naquela tragédia. Mas quis o destino e no dia anterior eu fosse chamado para uma missão não prevista, uma missão inopinada, e aí eu passei a madrugada toda trabalhando como intérprete em uma operação de cerco e vasculhamento, no dia 11 para o dia 12 foi o dia do terremoto, e aí na manhã seguinte, o meu ajudante, meu auxiliar, meu segundo no comando do francês, um tenente chegou para mim e falou: capitão, o senhor vai fazer 4 palestras com a doutora Zilda essa semana, o senhor vai trabalhar bastante na atividade de intérprete, o senhor não acha que é melhor eu substituir o senhor hoje, porque o senhor acabou de chegar, o senhor ficou de 1 da manhã até 7 da manhã trabalhando nessa operação no centro da capital, e agora à tarde vai de novo trabalhar como intérprete, o senhor vai estar cansado? Aí eu falei: não, eu gostaria muito, é uma missão assim, muito mais do que uma missão militar, é uma missão de um desejo profundo de trabalhar com a doutora Zilda nessa missão que era disseminar a pastoral da criança, mas como chefe, como líder militar, eu aceitei que ele me substituísse em prol do benefício da missão, porque eu não tinha conseguido dormir nas últimas 24 horas. E aí o colega me substituiu, e pela característica dele, gaúcho, mais agoniado, então ele saiu do prédio um pouco antes, assim, quando já tinha terminado a palestra, e aí ele não foi atingido pelo terremoto. Mas a doutora Zilda, que estava lá ainda distribuindo o e-mail, ainda estava trocando alguns cartões, alguns contatos, ela foi atingida por uma laje da Igreja do Sagrado Coração, e ela morreu na hora, naquela data de 12 de janeiro. Você sentiu o terremoto? Onde você estava? Claro, eu estava na base nesse momento, e aí nós sentimos um tremor bastante, muita zoada. Eu me lembro muito mais do barulho, né? E naquele momento eu olhei para o centro da capital, ficava assim, né, na direção da nossa base, e eu vi uma subida o que eu achei que era uma subida de fumaça branca, né? E aí eu sabia que naquele momento iria chegar o nosso segundo avião de substituição do contingente. Lembre-se que eu tinha terminado os primeiros 6 meses e eu iria começar os segundos 6 meses. E nesse momento acontece o rodízio. Cada avião chega com 100 militares novos e leva 100 militares que estão indo embora. Então, já tinha tido um avião no dia anterior, e nesse dia 12, o avião iria pousar naquele horário, que era 4:30 da tarde. Então, quando eu olhei para aquela cena, eu imaginei: meu Deus, o avião caiu, explodiu, deve ter morrido todo mundo, que tragédia. Mas, na verdade, era a poeira de todos os prédios do centro sendo desmoronando no centro do Haiti. Aquela coisa branca não era fumaça, era a poeira dos prédios. Olha, tá na hora do nosso intervalo. Eu também quero chamar na conversa aqui daqui a pouco, porque depois do intervalo, e vai ser muito bom, que a gente vai ter um médico veterinário e uma médica também, ela que é pesquisadora da Fiocruz, dá aula nas Arnes, então a gente vai bater esse papo. Você continua aí linkado no Zoom. Se possível, fica aí o programa todo. A gente vai até 5 horas da tarde. Veja a sua agenda. Daqui a pouco eu vou Vai chamar. ser um prazer, Cristina. Que eu sei que você tem muita história. A gente não chegou nem no Ártico ainda. Uma loucura, no fim do mundo. Ele foi no fim do mundo. Quero saber o que tem de história de lá. Mas
Coronel, que está lá em Brasília, José Roberto Pinho, médico veterinário militar. Vocês, quando foram para lá, tiveram esse cuidado? Porque, vejam, num lugar que tem muitos casos, o maior número de casos das Américas, voltaram, e até para não trazer a doença para cá. Como é que fizeram? Excelente pergunta, Cristina. A doutora Beatriz estava falando e eu aqui pensando exatamente nessa interface com a missão no Haiti e com as outras atividades do veterinário militar. Essa é uma das áreas mais importantes da nossa atuação também. Nós, veterinários militares, junto com o restante da equipe de saúde, nós desenvolvemos uma atividade chamada inteligência em saúde, que é nós mapearmos todos os riscos biológicos que existem na área da operação. Então, por exemplo, antes de ir para o Haiti, nós levantamos, junto com os médicos, com os enfermeiros, que vacinas, que serpentes, que mosquitos, que carrapatos, que tipos de ameaça existem naquela região. E aí, durante a missão, nós fazemos ativamente a educação em saúde dos nossos militares, porque eles atendem a população, porque eles têm contato com ambientes, digamos assim, naturais, onde podem ter animais, insetos, artrópodes, etc. Então, nós fazemos o tempo inteiro o alerta. Eu vou dar um exemplo. Nos 6 meses de missão, é muito comum o nosso pessoal chegar lá muito atento a essas orientações, passando repelente, usando o mosquiteiro à noite para não ser picado pelo mosquito que transmite a malária. Mas depois de 3, 4 meses, o pessoal já está cansando, já está ficando com saudade de casa, não viu, não pegou a doença e começa a desacreditar, achando que aquilo não é mais necessário. E é aí que baixa a guarda e começam a aparecer as doenças infecciosas. Então, esse trabalho ele acontece antes da missão, durante a missão e no retorno, quando nós vamos desmobilizar a tropa, todos são examinados para que eles não levem doenças para o Brasil. Essa é uma realidade muito relevante, Cristina, porque já tivemos no próprio Haiti um caso gravíssimo. Vocês devem ter ouvido falar sobre a grande epidemia de cólera que aconteceu no Haiti. Quem levou a cólera para o Haiti? Infelizmente, foi um contingente da ONU, um contingente do Nepal, que estava vivendo uma epidemia de cólera lá na sua região, e aí, nesse momento do rodízio, alguns militares do Nepal chegaram com o vibrião colérico na ilha de Hispaniola, onde fica o Haiti e a República Dominicana. E aí, é que nem um acidente de avião, né, Cristiano? Uma coisa não acontece sozinha. E aí aconteceu do pessoal contaminar sua base, e aí um caminhão limpa-fossa, contratado da ONU, um caminhão haitiano, de uma empresa terceirizada, ele fez a limpeza dos dejetos ali daquela base e jogou aonde? No rio. Meu Deus do céu, olha que terrível, uma bomba biológica. Então fechou todo um canal de, digamos assim, de uma cadeia de eventos desastrosos, e aí o vibrião chegou no ambiente aquático lá do Haiti e transmitiu para todo o país, já chegou na República Dominicana, já chegou lá em Miami. Isso ocorreu logo depois que nós saímos do Haiti, aconteceu em 2010, em outubro. Eu saí de lá em julho de 2010. Isso daí já causou hoje mais de 1 milhão de casos de cólera, Cristina. E hoje, até hoje, mais de 10 mil mortos por conta dessa doença importada para a ilha. E nós temos todo o cuidado, e por isso, nesses 14 anos que o Brasil ficou lá, nós não trouxemos cólera para o Brasil, nós não trouxemos uma série de doenças que os nossos soldados estavam expostos e até adoeceram lá. Mas eles foram isolados, tratados, exatamente para não trazer essas ameaças para o nosso país. Beatriz, a gente tem cólera aqui? Tem sim. É? Tem sim. O que acontece? Na realidade, a gente tem hoje um controle dessas doenças infecto-contagiosas muito feito cuidadosamente por a nossa vigilância em saúde. Então, a vigilância, ela mapeia os casos e faz esses bloqueios. Então, assim que você tem um caso que é reportado, então, automaticamente a vigilância atua. A gente tem um sistema que a gente chama de sistema de notificação, que é o SINAM. E a maioria dessas doenças, que são doenças em que são necessários fazer bloqueios epidemiológicos, como as que ele está citando, elas são notificadas pelo médico no momento do diagnóstico. Deixa eu chamar novamente para a conversa o coronel, que está lá em Brasília. Ele teve também, além do Haiti, no Ártico, no fim do mundo.
foi o único brasileiro que foi na missão, baiano. E como é que isso... Eu quero juntar essas duas coisas, que eu acho tão interessante, porque quando a gente pensa, gente, o que você foi fazer lá do outro lado? Lá atravessou um trabalho terrível, custo, tal. Qual é o papel exatamente? E como é que isso auxilia aqui, por exemplo, a Fiocruz, que é a pesquisa, e que vai trazer o nosso pãozinho quente do dia a dia, ou seja, o nosso dia a dia vai ser fortalecido com pesquisas que fizeram lá longe, mas que tem sim, traz pra gente. Me conte como é que foi aí, o que vocês trouxeram para cá. Muito obrigado, Cristina. Eu queria aproveitar, antes de entrar no fim do mundo, de falar um pouco sobre essa questão que a doutora Beatriz traz da tuberculose. Só para destacar um aspecto. Quando nós estamos em uma missão, por exemplo, o veterinário militar com um batalhão, seja no interior do Brasil, seja na África, seja lá no Haiti, uma das nossas grandes preocupações é impedir que os nossos militares consumam alimentos não validados, não inspecionados pelos nossos veterinários. E um dos exemplos disso é o leite. Por que eu não comprava leite lá no Haiti para fornecer para os meus soldados que estavam lá trabalhando? Porque o leite, ele não sendo produzido de forma higiênica, em vacas que foram cuidadas em termos sanitários, ele pode ser um veículo de transmissão, inclusive, da tuberculose. Os bovinos têm a bactéria do tuberculose bovis, que é uma das possíveis causadoras da tuberculose em humanos. É uma zoonose também. Então, existe todo um controle do Ministério da Agricultura no Brasil inteiro para controlar enfermidades que podem ser transmitidas pelo leite. Por isso, a necessidade, a importância do leite ser pasteurizado, do leite ser inspecionado, porque ele é um alimento riquíssimo, mas que pode servir de veículo para contaminação. E tem um outro aspecto, e esse daí eu não diria que é meu olhar só de veterinário militar, é o meu olhar de pesquisador. Nas fazendas, quando, por exemplo, uma vaca tem uma infecção na sua teta, uma mamite, uma inflamação, o proprietário faz uso de antibióticos. Deveria fazer sobre a supervisão de um veterinário, deveria deixar o leite sem ser comercializado durante o período de carência, onde o antibiótico está circulando no animal e que vai ser expelido junto com o leite. Mas nós sabemos que a realidade, a falta, às vezes, de informação e o interesse e a necessidade do recurso, né, financeiro faz com que esse leite entre no comércio, seja comercializado. No interior da Bahia, eu que sou lá de Senhor do Bonfim, como você bem destacou no início, você ainda encontra o leite na porta da rua, as pessoas vendendo. O carro eu quero saber pega lá o leite direto na fazenda. Eu quero até saber dessa questão do leite aqui, viu? Coronel, eu quero saber aqui, o leite também tem esse problema? Então, o leite tem problema com uma série de coisas, né? O leite, ele realmente, quando ele não é fiscalizado, quando ele não é pasteurizado, ele pode transmitir uma série de coisas, inclusive causar alguns problemas, gastroenterites muito sérias. Mas para tuberculose, o que a gente tem no leite, a gente não tem um problema de transmissão. Então, a tuberculose hoje, para ela ser transmitida, a gente precisa que ela seja transmitida pelo ar. Então, qual é a porta de entrada do Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria que causa tuberculose para o nosso indivíduo, para o humano? A entrada é pelo pulmão. Pode acontecer dessa bactéria estar ali no pulmão, escapar, cair na corrente sanguínea e a doença se desenvolver em um outro lugar? Pode. Isso é o que a gente chama de tuberculose extrapulmonar. Então, é fora do pulmão. Pode ser no osso, pode ser na coluna, você pode ter no rim. Isso pode acontecer, sim. Mas o leite hoje, que inclusive é uma das fiscalizações que a gente tem hoje, a gente faz bloqueios sanitários, é um problema de saúde pública. Inclusive, doutor, meu pai é uma das pessoas que faz essas barreiras, né? Meu pai trabalha na DAB e ele tá lá fazendo essas fiscalizações. Eu, mais que ninguém, entendo como isso é importante. Ele é médico veterinário também. Olha que coisa boa. Então, mas para o que a gente tem hoje de transmissão da TB, né, da tuberculose, como a gente chama carinhosamente, isso a gente tem que ter um contato com o ar, né? É no ar. Normalmente, aquela pessoa que está tossindo num ambiente fechado, que está com a doença ativa, transmite uma para outra, e aí a gente tem aquela cascata de transmissão que a gente quer conter ali, quer diminuir. Só corrigindo, então,
doutora Beatriz. O caso dos bovídeos, né, dos bovinos, nós temos principalmente o risco ocupacional dos trabalhadores que lidam com esses animais. Exato. Mas o leite, ele entra com uma importância na questão da tuberculose e da resistência a antibióticos, como você falava. Com certeza. Porque o proprietário, às vezes, utiliza o antibiótico, e nós não sabemos qual, às vezes, porque não há um acompanhamento, às vezes, veterinário, e o resíduo desse antibiótico no leite faz com que a pessoa receba subdoses. E isso acaba propiciando o aparecimento de bactérias multiresistentes, não só a tuberculose, mas várias outras. O mundo hoje, uma das maiores ameaças no planeta que a Organização Mundial de Saúde identifica é o aparecimento de bactérias que sejam resistentes a todos os antibióticos existentes. Então, no dia que nós caracterizarmos esse quadro, o planeta vai ficar vulnerável, porque nós vamos ter uma bactéria que não tem tratamento. Então, hoje, isso é uma preocupação global, a antibiótico resistência, e tem essa ligação direta com a produção animal, porque os medicamentos antibióticos que você utiliza em produção animal, se eles não tiverem bem orientados, ter o período de carência para que aquele alimento com resíduo não seja comercializado, ele acaba levando ao consumo desse antibiótico e ao aparecimento de bactérias multiresistentes. Mas deixa eu falar do Ártico, Cristina, por favor, rapidinho. Então, no ano passado... Mas, não tem problema, não. Se você não precisar sair agora, na volta do intervalo, porque, olha, vou dizer aqui, quem toma conta de mim, Zé Silva, você não está aqui no estúdio, mas ele está ali do outro lado, e ele é o deus do tempo, Cronos. Ele fica aqui no meu pé. E eles que, olha, não dá mais para esse... Mais um pouquinho, pelo menos mais um pouquinho no outro bloco para você falar do Ártico e também trazer essas questões que são estudadas pela Fiocruz. É muito importante hoje o assunto, só mais um pouquinho, viu? Obrigada. Por favor. A gente vai ali, volta já já, antes que Zé Silva briga comigo, não quero essa briga com ele. Voltamos já. Estamos aqui hoje, conversando, passeando pelo mundo. Temos lá de Brasília, Coronel José Roberto Pinho, que é médico veterinário, ele faz parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária, também tem Beatriz Duarte, pesquisadora, professora, e trabalha na Fiocruz. E a gente está falando aqui, passeando pelo mundo para entender as doenças, principalmente aquelas que a gente acha que não existem mais, ou as infecto-contagiosas, como a tuberculose. Como prometido, a gente vai lá para Brasília, que eu preciso saber do coronel como foi esse passeio. Vou chamar assim, imagina se foi passeio. Deve estar dando um trabalho terrível. No Ártico, ele foi o brasileiro que foi pela missão, e um baiano. E quero saber o que vocês trouxeram de lá também, que ajuda a turma aqui da Fiocruz. Muito bem, Cristina. É interessante como nós não programamos, mas você vai ver como essa sua pergunta tem uma conexão interessante com a Fiocruz. Eu estou aqui atualmente, desde 2020, na Escola Superior de Defesa. É uma escola de altos estudos vinculada ao Ministério da Defesa, e eu coordeno aqui as atividades de pesquisa, de estudos, e a minha área, e nós implantamos um mestrado aqui agora em Segurança, Desenvolvimento e Defesa. Estamos acabando de selecionar a primeira turma de 16 alunos, e esse mestrado ele tem entre as suas linhas de pesquisa uma área que é voltada para biossegurança, biodefesa, enfermidades emergentes, pandemias, bioproteção como um todo em termos de segurança nacional. Nós já falamos da entrada de doenças pelas fronteiras, falamos aí do caso lá do Haiti com o cólera, falamos aí de doenças antigas, mas que continuam causando problemas, como o morbo, aquela doença respiratória que lá atrás causou uma grande epidemia em equídeos e que foi confundida com a tuberculose, por isso que os médicos não conseguiam tratar, e matou humanos também, porque ela é uma zoonose, matou soldados, e aí somente com a intervenção da veterinária francesa que nós conseguimos debelar. E a tuberculose, que é uma doença antiquíssima e que acomete humanos, acomete animais, e que é uma zoonose também, uma das cepas zoonóticas. Enfim, nós estamos falando de evolução de doenças, reaparecimento de doenças e emergência de doenças novas. Então, no ano passado, foi programado pelos pesquisadores do Programa Polar Brasileiro, o PROANTAR, uma equipe de 3 universidades, a UFMG, a Universidade Católica de Brasília e a Universidade de Brasília, a UNB,
pesquisadores que já fazem coletas de material no polo, no Ártico. O Programa Polar tem mais de 40 anos. Esses pesquisadores, eles trabalham há mais de 15 anos com pesquisas no polo, principalmente pesquisas voltadas para a biodiversidade. Eles analisam fungos, analisam briófitas, plantas que resistem e sobrevivem na região da Antártica, e pesquisam outros organismos que estão ali em torno dessas plantas, exatamente para entender os mecanismos de resistência a um ambiente tão inóspito, e buscando entender também como esses organismos estão se adaptando às mudanças climáticas. E olha que coisa interessante, Cristina. O professor Paulo Câmara, que é um parceiro nosso aqui também da Escola Superior de Defesa, ele pesquisa principalmente o DNA dessas estruturas botânicas, e ele faz um tipo de screening, uma grande varredura genética do material que ele coleta lá, inclusive substrato, né, o material que está em torno da planta, o solo, o material que mantém a nutrição dessas estruturas vegetais, e ele encontrou nas suas pesquisas nos últimos 10 anos 30% de material genético desconhecido. Então, ou seja, ele encontra material no polo, no Ártico, na Antártica, que não há em nenhum banco de DNA do mundo. Então, ou seja, o que significa isso? Que tipo de material? Ele não consegue identificar nem o reino desse material genético, se é um vegetal, se é um animal. Então, existem organismos, existem estruturas, existem formas de vida, possivelmente, nos polos, que podem significar não só potencial biotecnológico, medicamentos, novas substâncias para a indústria de cosméticos, de agricultura, etc., mas também podem significar ameaças, podem ser origem de doenças, de pragas, etc. Então, a partir dessa primeira aproximação, nós, como primeiro veterinário, fomos convidados a integrar essa primeira expedição com o olhar da saúde única. Eles, os pesquisadores, são todos basicamente da área de biologia e botânicos, olhando o aspecto biodiversidade. E nos convidaram a integrar essa equipe com o olhar da saúde, das doenças emergentes e de outras questões. Então, nós fomos para o Ártico, essa é a medalha, né, da nossa primeira missão ao Ártico, a expedição brasileira ao Ártico. Essa missão ela foi organizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Conselho Federal de Veterinária apoiou a participação do primeiro veterinário. Nós ficamos 10 dias lá em Svalbard, e o nosso objetivo lá, basicamente, se resumia a 2 grandes aspectos. Primeiro, coletar amostras de material naquela região, à semelhança das amostras que os pesquisadores polares coletavam lá na Antártica, para perceber semelhanças e diferenças em relação às formas de vida que eles encontram no Ártico, sabendo que no Ártico o aquecimento global está 4 vezes mais acelerado. Então, está havendo um degelo muito acelerado e um solo congelado está começando a aparecer. E, inclusive, formas de vida que estavam lá há milhares de anos congelados. Nós já temos amostras na região da Sibéria que foram coletadas de vírus com 46 mil anos que foram coletados no permafrost e que se tornaram ativos novamente. Essas formas de vida podem significar futuras doenças, novas ameaças aos animais, aos vegetais, à humanidade. Mas então, não, pelo amor de Deus, não quero mais não. Não me traga mais não, daí do Ártico não. Mas olha, esse olhar nosso é um olhar prospectivo, Cristina, no sentido de nós nos anteciparmos para entendermos as ameaças antes de que apareça uma tragédia. Lembrando... Só foi uma brincadeira. É porque eu vou novamente dizer que Zé Silva está ali, no meu pé. Porque a gente vai ali na redação, que a gente tem informações também lá da redação direto. Já já a gente volta. Vamos lá. Eu vou direto para Beatriz Duarte, que é médica. Ela é doutora em pneumologia. Que doença é essa, Oropouche? Então, é uma doença tropical que tem começado a ter alguns casos aqui. Foi uma doença que os primeiros casos eles foram reportados principalmente na região norte, né? Ali perto da região de floresta. É uma doença que a gente sabe que também é transmitida por mosquito. Aí entra também aquela mesma situação em que a gente tem, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, em que a gente
tem todos aqueles cuidados com o mosquito, com a contenção, com usar repelente, os sintomas da doença, né, são sintomas que acabam sendo muito parecidos com outras doenças que a gente tem. Então, a gente tem como um marco principal aí febre, dor no corpo. E isso acaba confundindo bastante e tendo aquele período ali, que é o que a gente chama de período até prodrômico, que são sinais inespecíficos, né? E você pode ter alterações em outros órgãos, como é o caso, por exemplo, muito similar à dengue, em que a gente tem vários tipos, né, sorotipos de dengue, e a gente pode ter gravidades diferentes do paciente com dengue, desde aquele paciente que tem Tem aqui uma pergunta de Luciano. Querido, hoje temos 2 médicos sendo entrevistados. Um deles, por ser militar, viaja o mundo todo. Gostaria de saber dele se existe algum país que proíba a entrada de pessoas que não estejam vacinadas contra a tuberculose. A vacina BCG, que tomamos contra a tuberculose em dose única ainda na infância, oferece proteção por toda a vida. Oferece proteção por toda a vida? Olha, principalmente em crianças, e ela protege contra formas graves. Ou seja, principalmente aquelas formas que, por exemplo, a forma que pode acontecer no cérebro, ou uma forma que é disseminada. É para isso que serve a vacina. Então, ela protege a gente contra formas graves. Mas a tuberculose, principalmente na fase adulta, a vacina ela já não pega tão bem. Então, por quê? Porque a gente hoje ainda não conseguiu, isso é um dos grandes objetivos hoje da Organização Mundial de Saúde, da Fundação Gates, de todas as grandes pessoas e grandes entidades hoje em saúde, eles tentam fazer e existem uma série de encontros e inclusive de financiamentos para vacina em tuberculose, que a gente não tem hoje uma vacina que seja 100% efetiva. A gente tem uma vacina que previne contra a forma grave, ainda bem. O Brasil saiu na frente e tem essa vacinação, mas não são todos os países que fornecem. Por exemplo, tem algum que proíbe a entrada se não tiver a vacina? Não que eu tenha conhecimento. Por exemplo, nos Estados Unidos ela não é obrigatória. Coronel, como é que vocês trabalham com isso? Todos vacinados, imagino. Cristina, essa é uma área, inclusive, de pesquisa nossa aqui, que é a segurança sanitária em fronteiras, né? Eu tive em 2020 lá na fronteira da Venezuela com o Brasil, investigando exatamente esses aspectos de inteligência em saúde associada à migração de venezuelanos. Então, de fato, eu desconheço também no Regulamento Sanitário Internacional qualquer tipo de exigência específica para viajantes habituais, normais, turistas. Agora, para efeitos de migração, aí já existe uma exigência mais específica em vários países do mundo, especificamente contra algumas doenças. É o caso da tuberculose, da AIDS e outras. Então, por exemplo, o Brasil tem uma lei do migrante que regulamenta como é que é o tratamento, o acolhimento dessas pessoas que pedem refúgio ou que pedem para migrar para o Brasil. Nesse nosso regulamento, nessa nossa legislação, não é obrigatória a vacinação. Tanto que lá na entrada dos venezuelanos, na Operação Acolhida, que é uma operação enorme desde 2018, que também tem uma participação muito grande das Forças Armadas, com rodízio de 6 em 6 meses do seu contingente. Então, lá o pessoal pode entrar e não é obrigatória a vacinação. Agora, quando ele entra num programa de interiorização, quando ele arranja emprego em outro estado do país e ele vai receber um apoio de transporte para poder ir para esse novo estado, aí ele tem que atualizar a carteira de vacinação dele e das crianças. Mas em vários lugares do mundo existe essa preocupação, hoje na Europa principalmente, com a entrada de muitos migrantes do continente africano, começaram a acontecer alguns surtos, né, de doenças que eram consideradas erradicadas nesses países europeus, como é o caso de alguns, começaram a aparecer alguns casos de tuberculose, pessoas mais imunossuprimidas, como pessoas com AIDS, etc. Enfim, hoje nós temos uma certa preocupação com essas enfermidades, particularmente em grupos mais vulneráveis, porque essas pessoas que vêm de migrações são pessoas geralmente com dificuldades de nutrição, dificuldades, digamos assim, de cuidado, de manutenção da sua saúde. Então, acabam com maior possibilidade de transportar essas enfermidades para outras regiões do país, do planeta, né? Gostaria só de complementar, Cristina, se você me permite, com relação ao Ártico, nós coletamos várias amostras lá
e agora, um ano depois, nós estamos acabando de fazer as primeiras análises de DNA dessas amostras e começando a produzir os primeiros artigos científicos e já estamos encontrando resultados interessantes nesse material que coletamos. Uma das surpresas nossas lá no Ártico foi ver duas coisas. Primeiro, ver mosquitos lá. Nós fomos fortemente atacados, nós fomos no verão do Ártico, em julho, então fazia ali 10 graus, às vezes chegava próximo de zero, mas era sempre temperatura positiva, mas em determinados locais de coleta nós fomos fortemente atacados por mosquitos hematófagos, e isso foi para a gente também uma surpresa muito grande. Mas nós já sabemos que em várias regiões do mundo, com o aquecimento, nós temos o próprio mosquito Aedes chegando em áreas que antes não existiam. E a outra surpresa foi poder compartilhar o espaço que nós estávamos circulando lá com aves migratórias, como a andorinha do Ártico, que é uma andorinha típica daquela região, que reproduz lá no verão, mas quando lá vira o inverno lá, ela vem para a Antártica. E em 40 dias ela sai de um polo para o outro. Então, isso mostra a interconexão global. Ou seja, nós temos aves circulando no mundo inteiro, nós temos pessoas, nós temos mercadorias. Então, hoje, essa circulação significa também preocupações com a segurança sanitária. E essa é uma das áreas que eu estou pesquisando junto desse material coletado, digamos assim, no Ártico e também na Antártica. E a conexão com a Fiocruz aconteceu logo no nosso retorno. Nós apresentamos alguns projetos de pesquisa no edital ProAntar e um deles nós participamos e aprovamos junto com a Fiocruz, que é saúde nas regiões polares, que é o projeto FioAntar, que nós participamos aqui pela Escola Superior de Defesa, junto com a Fiocruz. Tá vendo que sempre tem ligação? Aqui sempre tem uma ligação com a outra. Pode fazer uma pergunta um para o outro. Mas tem uma pergunta de Luciana antes aqui. Ela diz, inclusive, aqui na Alemanha mesmo apareceu casos de tuberculose em algumas escolas. Na Suíça e na Alemanha não aplicam a vacina BCG, não fazem parte da vacinação. Ela fica muito preocupada porque as filhas não tomaram a BCG. Queria saber se crianças acima de 10 anos podem tomar a vacina BCG em clínicas particulares em Salvador. Ela vindo de lá para cá, passeando, trazendo as filhas, se ela pode tomar essa vacina. Então, aqui a gente costuma, né, fornecer a BCG ao nascer, certo? Sim. Por quê? Porque é por uma questão de uma escolha de um período imunológico adequado, né? A gente não costuma mais, inclusive, revacinar. A gente tem um risco maior de desenvolvimento aí da tuberculose quando a gente pensa em grupo de risco de criança, né? De 1 a 4 anos é um grupo de risco muito importante, certo? Em que a gente tem que tomar esse cuidado aí. O Ministério da Saúde até fala que menor do que 5 anos é um grupo de altíssimo risco por causa da dificuldade de dar o diagnóstico. Né? Então, assim, na criança, de uma maneira geral, a gente tem uma apresentação que normalmente é uma apresentação mais difícil de você fechar o diagnóstico. No caso dela, como ela já passou, aí as crianças dela já passaram dos 10 anos, já saíram do que a gente preconiza de janela para fazer essa vacinação, né? Não conheço um local ou alguma indicação que seria feita com relação a isso. Vocês já passearam pelo mundo, porque Beatriz estava me falando aqui também que teve na Índia, teve na África. O que você viu de realidade também? E a gente está trazendo muito essa questão de One on Health, que é uma unidade de saúde para o mundo, para a medicina, de humanos para a medicina veterinária. Como é importante todo mundo andar de mão dada para que a solução seja em conjunto. Então, uma das coisas que eu acho que é importante falar é, hoje, meu principal foco de atuação é num consórcio que a gente chama de REPORT. O REPORT, ele é um consórcio internacional, né? Então, são muitos países, por exemplo, China, Indonésia, Filipinas, Índia, Coreia do Sul, Uganda, África do Sul. Então, todos esses são países participantes desse consórcio e todos eles se alinham em um projeto maior que, no final das contas, a gente visa contribuir para a eliminação da tuberculose no mundo, né? Então, a gente desenvolve projetos de pesquisa e faz isso, né, de forma conjunta, inclusive alinhada, para a gente conseguir ter projetos de pesquisa ainda mais robustos, com mais pacientes. Inclusive, o foco principal do Report Brasil está aqui na Bahia, na Fundação José Silveira.
Então, o investigador principal é um baiano, na verdade ele é cearense, mas ele é praticamente baiano, que ele já mora aqui há muito, muito tempo, né? Está aqui hoje, Bruno de Andrade. E a gente lidera esse consórcio aí com um dos centros. A gente tem um centro em Manaus, um centro no Rio de Janeiro. E através disso a gente colabora. Então, um dos países em que a gente colabora é a Índia. Tive lá 2 vezes. A primeira vez fui lá fazer um curso, que foi financiado pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos, né, pelo NIH, National Institutes of Health. O que mais me chocou lá foi a pobreza. E a gente consegue identificar no que a gente já evoluiu, né? Então, assim, na parte de saneamento, na parte de vigilância em saúde, a gente já consegue ver que o Brasil hoje ele já está muito acima e ele já tem coisas que são muito... que são realmente um case de sucesso. Então, a gente ainda tem muito o que falar, mas o SUS nosso ele é muito bem falado no mundo inteiro. E a gente tem que ter muito orgulho disso, né? A gente tem que querer que o SUS melhore. E eu fico muito feliz quando eu vou conversar e eu vou para fora do país e eu consigo dizer que o tratamento e o diagnóstico da tuberculose hoje no Brasil, ele é feito 100% no sistema público de saúde, ele é de graça. Coronel, vocês também? Tá ouvindo? Sim, na verdade, eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente. Aí eu aproveito para mandar o nosso abraço ao colega Dilermano e a toda a turma de veterinários lá da Bahia e a todos os veterinários militares, que hoje é o grande dia aqui de festejos. E eu gostaria de também destacar, Cristina, que os veterinários militares eles não estão só no Exército, como é o meu caso, onde tem a maior concentração de veterinários militares. Nós somos hoje 237 oficiais. Nós temos veterinários militares também na Marinha e na Aeronáutica, em quantitativo bem menor, e eles são temporários todos, né? No Exército tem temporários e oficiais de carreira, e nós temos os veterinários
militares das nossas polícias militares pelo Brasil inteiro. Sim. Então, assim, a veterinária militar hoje, ela está em todos os cantos do Brasil. E essa sua questão nos faz remeter àquela nossa discussão inicial sobre a interface entre as doenças humanas, animais e o meio ambiente, a saúde única, porque hoje eu concordo com a doutora Beatriz de que nós temos avançado com o sistema único, nós temos uma série de questões da nossa vigilância em saúde, do nosso modelo de saúde brasileiro e de pesquisa em saúde, da Fiocruz, por exemplo, que é centenária, que são exemplos para o mundo. Mas, na mudança de mentalidade para trabalharmos integrados, profissionais de saúde, principalmente, vamos dizer, o médico e o veterinário, ainda há uma distância, ainda há uma separação muito grande e nós ainda temos muita dificuldade de enfrentar os problemas de forma integrada e juntos. E é por isso que você bem destacou, Cristina, o mosquito está ganhando a guerra. Nós tivemos aí a última epidemia catastrófica de dengue, a maior epidemia de todos os tempos, com milhares de mortes e milhões de casos pelo Brasil, e isso está fadado a se repetir com dimensões maiores, com a questão do aquecimento, com a questão das mudanças climáticas. Então, assim, de fato, o mundo vive um momento em que ele precisa enxergar a saúde de uma forma integrada para enfrentar os problemas tão complexos que nós temos no mundo inteiro. Os veterinários militares, eles têm uma frente em particular, porque nós lidamos, por exemplo, com fronteiras, nós temos militares trabalhando na mais profunda área da Amazônia. Então, nós temos um risco muito grande dos nossos militares terem contato com novos vírus, com novas bactérias, com novas doenças, e é por isso que nós não só trabalhamos com inspeção de alimentos, cuidado da saúde dos animais, né, de uso militar, os cães e os cavalos, e até animais silvestres, porque nós temos alguns zoológicos sobre o cuidado de veterinários militares, como é o caso do zoológico do SIGS em Manaus, mas nós temos que o tempo inteiro estarmos vigilantes e estamos hoje integrando alguns projetos de pesquisa na Amazônia, inclusive, com o Instituto de Pesquisa da Amazônia, com a Fiocruz Amazônia, exatamente para poder observar e coletar amostras nos lugares onde os nossos militares vão, lá na fronteira, na Cabeça do Cachorro, na fronteira da Amazônia com os outros países nossos. Nós temos mais de 10 países fronteiriços e os militares estão sempre ali, né, no limite do nosso país e também no limite do contato humano com o meio ambiente, com as espécies mais intocadas do ambiente amazônico. Ah, muito bem. Então, deixa eu já começar as despedidas para agradecer demais a sua participação com a gente hoje, nesse dia especial. Parabéns. Volte quando quiser. Traga as novidades pelo mundo que vocês passeiam aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cristina, e parabenizo a todos os nossos veterinários militares pelo trabalho silente, um trabalho discreto, mas muito importante na proteção da saúde de todos os nossos militares e também dos animais de uso militar, nas polícias militares, em todos os lugares. E gostaria apenas de encerrar dizendo da alegria de ver essas pontes que nós tratamos hoje. Na verdade, eu acho que o que nos falta cada vez mais é esse tipo de informação qualificada para a nossa população. Nós vimos aí na pandemia uma verdadeira infodemia, que é uma pandemia de desinformação, que acabou refletindo, por exemplo, em redução do número de cobertura vacinal, né? Até hoje ainda há muita hesitação vacinal por conta da desinformação. E o que nós precisamos, o antídoto, a verdadeira vacina para tratar isso, é muita pesquisa, muita informação, muita comunicação social. E esse seu programa hoje, Cristina, está dando uma contribuição muito grande, não só falando da medicina veterinária militar, o que nos deixa muito honrados, mas principalmente compartilhando com a sociedade essas informações tão valiosas sobre vigilância em saúde, sobre prevenção de doenças, porque, em última análise, o que nós fazemos, né, por exemplo, a doutora Beatriz falou muito disso, e também o nosso trabalho na vigilância, na veterinária militar, é vigiar doenças para que elas não acometam os militares e para que elas também não ingressem no nosso país pelas fronteiras, pela nossa circulação nas missões internacionais e que nós, de qualquer forma, consigamos, dessa forma, contribuir com a segurança nacional, com a defesa do país. Porque qualquer doença que entra, como foi o caso da Covid, causa um impacto na sociedade inteira. E isso, então, impacta a segurança sanitária, a segurança humana, a segurança ambiental. Então, todo o aspecto da segurança do nosso Estado e da nossa população. Muito obrigada. Deixa eu agora me despedir
de Beatriz Duarte, que é pesquisadora, professora de Medicina das Artes. Trouxe aqui um apanhado de informações importantes. É sempre bom a gente estar falando de saúde e estar conversando e ter uma oportunidade de falar sobre prevenção, sobre cuidado, sobre SUS, sobre vigilância, assim. Fico muito honrada pelo convite. Nós já vamos. Vem aí o Jornal da Cidade, eu volto amanhã. Um beijo. Você ouviu Metrópole Mais, com Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. Metrópole Mais.